A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? Gostaria de dar as boas-vindas a mais um encontro da SMV Brasil. Agora falando especificamente para o mercado de indústrias, temos a presença mais do que especial de Yoshio Kawakami para falar de um tema de extrema importância no momento atual, gestão para indústrias em momentos de crise. Yoshio é um profissional que tem amplo conhecimento dentro desse mercado, um dos referências a nível nacional da parte de indústrias e junto conosco ele vai poder compartilhar melhores práticas. Então, antes de tudo, Yoshio, muito obrigado pela sua participação e já gostaria de pedir para que pudesse apresentar para a nossa comunidade um pouco mais de sua trajetória. Ok, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu tenho como formação básica engenharia, então eu sou um engenheiro e trabalhei durante praticamente 40 anos em grandes empresas do setor industrial. Então eu tenho o início da carreira na General Motors, depois na Kubota, que é uma empresa japonesa do setor de máquinas agrícolas. Posteriormente trabalhei na Cummins, que é uma empresa americana, e esse foi um período bastante longo, 17 anos com essa empresa, e finalizei a carreira de executivo trabalhando na Volvo Construction Equipment. Eu fui presidente da Volvo Construction Equipment para a América Latina durante 12 anos. Então, essa é a minha trajetória. Então, além da formação básica na engenharia, eu fiz pós-graduação na área de marketing pela ESPM em São Paulo e eu sempre atuei entre a área comercial e industrial e depois a gestão de empresas. Com certeza, com uma trajetória dessa, vai poder contribuir aí no nosso encontro sobre a discussão desse tema tão importante. E já trazendo ele para a nossa conversa, um dos pontos que grande parte das empresas dentro da nossa comunidade destacam é em relação às crises. A gente sabe que as crises estão presentes no ciclo de vida das empresas, mas a gente tem sempre a dificuldade de chegar a qual é o melhor momento para a tomada de decisão. Por isso, Yoshio, dentro da tua trajetória, como é que foi lidar com essas diversas crises que as empresas permearam e também como foi para tomar as decisões para poder ter uma melhor estratégia durante esse momento? De fato, Andrei, a crise faz parte da vida, não tem como evitar. E ao longo dos anos da minha carreira, principalmente até metade da minha carreira, mais ou menos, parecia que só tinha crise, não tinha momento bom. Então, a gente acostumou a ver a crise como uma condição normal, uma situação de dificuldade normal, mais associado à região, mais associado ao país, à política, às condições econômicas locais. Então, a gente vivia constantemente em crise. Depois, nós tivemos um período bastante bom, em que a gente pode dizer que foi um período sem crise, um período de crescimento econômico, não? E aí nós tivemos a chegada de uma situação inédita, não foi a única, mas essa foi uma crise que surpreendeu bastante as pessoas. E aí a questão da tomada de decisão, o que fazer, depende de cada empresa, mas no momento em que você percebe que a situação é crítica, é uma crise, você precisa, no mínimo, fazer uma análise profunda e começar a tomar decisões. E quanto às decisões em situação de crise, existem dois pontos importantes que a gente repete várias vezes. Primeiro, seja rápido. Tá? Crise não espera. Então, a velocidade é extremamente importante na tomada de decisões nas crises. O outro aspecto é que essa qualidade da tomada de decisões é um aspecto bastante importante. É claro, é da natureza humana tentar modificar o mínimo possível, sacrificar o mínimo possível, proteger o máximo possível, e a gente é levado a pensar que não será tão grave ou que teremos condições de vencer. E esse pode ser um engano. Então, muitas vezes, a recomendação é a seguinte:
faça um pouco mais do que lhe parece necessário. Essas são duas questões importantes que a gente coloca com relação à crise. Super reflexão, Yoshio. Fazer mais do que achamos necessário, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma das nossas premissas básicas, e ser rápido, agir rápido, para que a gente possa aproveitar esse momento e transformar esse momento de crise em oportunidade. Mas, Yoshio, na sua visão, tem como a gente prever esse momento de crise? Ou seja, a gente planejar como sair da crise sem ela mesmo ter chego? Existe uma prática que se faz nas empresas que trabalham com estratégia é fazer uma constante revisão e atualização dos riscos da empresa. E muitas vezes essa análise de risco significa imaginar o inimaginável. Imaginar coisas que teriam uma probabilidade bastante baixa de ocorrência, mas que, se ocorrerem, tem um impacto muito forte. Então, é uma coisa que a gente faz com bastante cuidado. No caso da pandemia do Covid-19, nós enxergamos a crise com um pouco de antecipação, e quando eu falo em antecipação com relação a essa crise, provavelmente foi de 2 semanas a 3 semanas, em que a gente antecipou a situação acompanhando os fatos na origem. Quer dizer, o que estava acontecendo no cenário internacional, especificamente na China, já dava indicações de que isso poderia se tornar uma pandemia, isso não teria um controle muito fácil. Então, esse acompanhamento, essa visão para fora da empresa, para fora do país, para o que acontece no mundo, passa a ser um fato extremamente importante no mundo globalizado, integrado, como nós temos hoje. Sem dúvida nenhuma, dentro do nosso dia a dia, principalmente da área de planejamento, analisar os planos de contingência são de extrema importância. Mas quais ações práticas que a gente deve tomar, ou quais medidas a gente deve tomar em momentos como esse, em momentos de crise? Ok, vamos considerar um exemplo dessa pandemia, né? Quando foi detectada essa possibilidade, nós antecipamos para empresas, para os clientes, parceiros nossos, e a pergunta que voltava imediatamente era, muito bem, o que eu tenho que fazer nessa situação? E era muito difícil visualizar a dimensão dessa crise para dizer, ok, você faça um pequeno ajuste, você faça um grande ajuste, e isso era uma coisa bastante difícil. Então, nós fomos pelo lado, talvez mais conservador, avaliando alguns aspectos. Né? E o primeiro aspecto importante que nós consideramos era o seguinte: sem saber o tamanho dessa crise, sem saber o período de crise que nós teríamos que enfrentar pela frente, sem saber a gravidade desse impacto, o remédio universal para uma situação como essa, quando a gente fala de empresa, é obviamente o caixa. Então, o primeiro questionamento foi, ok, quanto de caixa disponível tem a empresa? E a pergunta, em termos práticos, foi colocada da seguinte maneira: quantos meses você aguenta sem ter nenhum faturamento? Tá? E muitas empresas, e aí vem uma questão de percepção, algumas empresas falaram, não, nós estamos bem de caixa, nós aguentamos 2 meses ou 3 meses, mesmo que o faturamento seja muito baixo ou praticamente zero. E o que a gente percebeu era que faltava um ajuste nessa percepção. A crise não seria uma crise rápida de 2 ou 3 meses. A crise poderia durar 1 ano, tá? Ou mais de 1 ano, mas no mínimo ela teria uma duração de 1 ano. Foi isso que nós colocamos. Então, ok, a maioria das empresas não tem um caixa para aguentar tanto. Tá? E nós não sabíamos se era necessário ou não, mas pelo bom senso, sim, caixa seria a primeira pressão que a empresa sofreria, e nós recomendamos que se buscassem fortalecer o caixa, inclusive com uma captação através de empréstimos de alguma maneira, porque uma vez que a crise chegue e impacta e todo mundo
sai correndo atrás de reforço de caixa ou da necessidade, é claro que não há o suficiente de disponibilidade para todos. Então, antecipar esse fato era extremamente importante. Então, o primeiro indicativo, a primeira coisa a cuidar na ocasião foi sobre a disponibilidade de caixa da empresa. Yoshio, além das disponibilidades de caixa, quais foram os outros impactos que a Covid-19 trouxe no mercado industrial brasileiro? Essa crise trouxe uma situação de uma disparidade muito grande. Dependendo do setor, o setor se beneficiou com a crise e cresceu muito rapidamente, outras foram muito afetadas, tiveram perdas enormes, e também houve uma regionalização. Haviam regiões onde a economia era forte e funcionava, porque a base da economia era, por exemplo, a agricultura, então não foi tão afetada, e outras regiões, os grandes centros urbanos, foram afetados porque serviço é uma parcela bastante importante da atividade econômica. Então, nós tivemos essa disparidade muito grande. E aí a gente já entra num aspecto de indicadores de acompanhamento da situação. Então, nós sugerimos cuidar de alguns indicadores extremamente importantes. Claro, o primeiro era a receita. Tá? O primeiro impacto de uma crise afeta, obviamente, o faturamento da empresa. Então, acompanhar isso no dia a dia, para tentar entender se essa empresa estava localizada num local, numa região mais protegida ou menos afetada, ou se ela estava num setor de atividade mais afetada ou menos afetada, ela tem que ser feita não pelo noticiário em geral, as informações econômicas, mas pela situação específica de cada empresa. Então, o primeiro item que nós sugerimos foi acompanhe atentamente o faturamento, porque se você começar a perder o faturamento, porque você tem algum fator que te afeta violentamente, você precisa tomar medidas de mudança, medidas de reestruturação, medidas rápidas de contenção. Então, esse era o primeiro aspecto. O segundo ponto que acontece na crise é que mesmo que você esteja num setor em que as atividades não são paralisadas e as coisas continuem, obviamente, cada player da cadeia sofre um pouco. E surgem as negociações entre as partes. E essa negociação ela pode criar uma pressão muito forte de margem. Então, você perde a lucratividade porque você cede, você ajusta, você é pressionado a fazer negociações mais flexíveis e, de repente, você está perdendo margem muito rapidamente. E nessa situação, mesmo que você mantenha o faturamento, a perda de margem vai te afetar e você não vai ter aquela capacidade financeira necessária para manter os negócios. Tá? E o terceiro fator de acompanhamento que a gente chamou bastante atenção foi na questão da inadimplência. Porque mesmo que você mantivesse o faturamento fazendo um grande esforço e depois você tivesse um trabalho flexibilizando as margens ou até protegendo as margens e continuando o seu negócio, se o dinheiro não volta para a empresa, não serve para nada. Então, o terceiro fator importante para você entender o quanto você estava distante da sua condição normal ou daquilo que era necessário, era a observação do nível de inadimplência. Se você estivesse, mesmo vendendo menos, mantendo as margens e recebendo o ciclo financeiro funcionando, você teria como sobreviver dentro da sua atividade normal, dentro daquilo que você vinha fazendo. Tá? Caso esses indicadores apontassem, por exemplo, nós tivemos casos de parceiros nossos que, no mês de abril, no primeiro mês que foi seriamente afetado, o faturamento da empresa caiu para algo em torno de 20% do normal. Tá? Ou seja, um impacto muito grande na geração de receita. E, nesse caso, a primeira providência é você entender se esse mercado, se esse negócio foi impactado por um mês ou dois e isso pode voltar, é uma atividade que vai ter retorno, ou você está numa atividade que não vai ter retorno enquanto
perdurar a pandemia, a crise. Então, esse é o tipo da decisão que se toma com esse aspecto. E aí vem, talvez, uma parte da resposta à sua pergunta. É claro que se você percebe estar num setor muito afetado e que, naturalmente, você não vai ter recuperação, a medida é tomar decisões de reestruturação muito rápidas e buscar uma alternativa de negócios com a estrutura da empresa, com os talentos que você tem, com os canais que você tem, buscar alguma outra alternativa de negócio. Tá? O importante é que, durante essa crise, nós tivemos empresas que viram oportunidades. Surgiram novas oportunidades, ou o negócio não foi afetado como se imaginava. Então, a empresa pôde continuar a sua atividade. Até, em alguns casos, o mês de maio já foi um mês de recuperação e até de crescimento. Então, foi muito particular a situação de cada empresa para esse processo de tomada de decisão e as decisões que seriam recomendadas para cada uma delas. Bom, sabemos que cada empresa, cada unidade de negócio tem suas características, então, obviamente, a Covid foi impactada, ou melhor, impactou de maneira diferente essas empresas, mas dentro desse contexto, a gente sabe, é de conhecimento que as indústrias fazem planejamentos a médio e a longo prazo. Quando a gente fala que no momento de crise a gente tem que tomar as decisões de maneira mais rápida e mais assertiva, como a gente pode, talvez, reformular esses planejamentos ou sequer se devemos reformular esses planejamentos? Como é que você visualiza, dentro de um contexto de planejamento estratégico, a atuação das indústrias nesse momento, principalmente dos seus gestores? Algumas empresas tiveram situações reais, práticas, de que o plano não foi alterado, tá? Depois de uns 2 meses, já se percebeu que aquele plano funcionaria, as atividades seriam as mesmas, o setor seria o mesmo, funcionaria com o mesmo tipo de produto ou de serviço, e algumas empresas não tiveram que fazer nenhuma modificação, eles até tiveram que reforçar um pouco a sua estrutura para atender novas demandas. Tá? Então, isso foi um aspecto assim, bastante interessante. Mas, em geral, quando a gente fala de indústria, ele tem um aspecto assim, um tanto diferente de outros setores, por exemplo, quando a gente olha o setor de serviços e de comércio. O shift, essa mudança de um setor de atividade ou de uma atividade principal da empresa para outra atividade, ela não é tão flexível. Tá? Uma das características importantes de muitas indústrias, muitas empresas industriais, é que elas estão numa atividade de capital intensivo muito, muito elevada. Então, toda a estrutura que a empresa tem, desde os talentos, desde as pessoas que ela tem na sua organização, até os ativos fixos, as instalações, os equipamentos e tudo mais, ela está direcionada para uma atividade e ela não consegue fazer uma mudança muito rápida, não existe essa flexibilidade. Então, em algumas indústrias de porte com esse tipo de característica, o que se faz é uma reestruturação para reduzir os custos fixos durante um período, tá? E ajusta-se de acordo com com a resposta do mercado. Não há muita atividade. Vamos supor, você não consegue converter uma indústria de automóveis numa outra atividade num horizonte de tempo razoável que atenda essa necessidade de combate de uma crise. Você já tem toda a estrutura, toda a cadeia produtiva, todos os talentos, todos os stakeholders associados a essa atividade, e você não vai conseguir fazer essa mudança. Então, você faz ajustes para sobreviver dentro disso e aguarda o momento de retorno. Já em empresas industriais menores que trabalham com flexibilidade, por exemplo, os seus equipamentos não são equipamentos tão dedicados a uma determinada atividade, ou a atividade da empresa é mais ampla dentro de um setor, dentro de uma variedade muito grande de produtos, e ela consegue, então, visualizar uma oportunidade. Sim, nesses casos é possível desenvolver
novos produtos ou novas atividades, como muitas empresas fizeram, né, de confecção para produzir equipamentos de proteção para essa situação, como as máscaras, etc. É uma flexibilidade muito grande. O setor de serviços de alimentação, por exemplo, ela conseguiu se ajustar rapidamente. Ok, eu não atendo no meu estabelecimento, mas eu consigo fazer entregas, consigo fazer outras coisas. Então, esse ajuste, sim, é claro que o segredo aí é você identificar a oportunidade ou a forma de atuação que consiga vencer essa crise, que consiga te dar esse fôlego, ok? Então, tem esse aspecto de que a indústria pode ser muito pouco flexível e ela não consegue fazer esse ajuste, não consegue produzir alguma coisa nova, necessária para essa fase dentro de um horizonte de tempo adequado. E outras que são bastante flexíveis, que podem se ajustar, podem fazer alguma outra coisa e caminhar bem. Algumas empresas industriais que atuavam também no mercado interno, não, com exportações, na verdade, eles direcionaram muito mais atividades para exportação, para atendimento do mercado externo, na medida do possível, que também o mundo todo acabou sofrendo o impacto da crise. Mas existem esses tipos de flexibilidade dentro da indústria. E é possível, sim. Eu acho que depende um pouco, caso a caso, da estrutura da empresa para ter essa flexibilidade. Com certeza chegou o momento de nós, gestores, olharmos para nossos negócios, nossas unidades de negócio, com uma visão crítica e reflexiva, para qual caminho que ele pode ir e, principalmente, quais os impactos que ele pode sofrer num contexto tão diferente, né? E partindo do pressuposto que o ciclo de vida das empresas sempre vai permear por meio de crises, em que momento que a gente deve fazer os planos de contingência, os planos de risco e essa análise mais criteriosa? Esse preparo, esse plano de contingência e essa análise de risco, ela é uma atividade permanente dentro das empresas. É claro que é o lado indesejável das atividades, mas, por exemplo, hoje, nós estamos vendo uma situação em que o dólar está bastante elevado, nós estamos com a moeda enfraquecida, o que facilitaria a exportação, mas se você atua no mercado doméstico, não é uma situação tão desejável, tão agradável. E o ponto é você entender, claro que não é tão previsível que aconteça essa situação, mas você ter um preparo para isso. O que eu faço se eu tiver uma variação de 10%, de 20% ou de 50%? Não? Essas hipóteses de crise, essas hipóteses de problemas, elas precisam estar na pauta da empresa. Então, a análise de risco e o preparo para a contingência, ela deve existir sempre. Muitas vezes não alcança a profundidade da crise, não se imagina uma coisa tão dramática, uma coisa tão prolongada. E isso é uma atividade permanente que deve existir nas empresas. As empresas precisam ter o seu planejamento estratégico, que é a busca da melhor forma de atuação no mercado, da forma de maximizar o retorno do capital investido. Mas, ao mesmo tempo, é necessário planejar para quando as coisas não dão certo. A gente costuma dizer que o plano mais importante é o plano B, partindo do princípio que muitas vezes o plano que a gente faz, o principal, acaba não funcionando muito bem ou algo acaba surgindo no meio do caminho e você sempre tem que ter um plano B. A gente sempre comenta dessa importância do plano B. Por quê? Porque o primeiro plano, ele reflete muito mais uma situação de continuidade, uma situação mais ideal a respeito do comportamento do mercado. E no plano B, você altera alguns parâmetros, dizendo, ok, e se não funcionar tão bem, e se acontecer alguma coisa inesperada, e se alguma coisa der errado, tá? Então, eu já consigo embutir situações incomuns de preparo, de riscos hipotéticos, mas eu consigo visualizar, então, o que fazer nessa situação.
E aí é um aspecto bem interessante, porque você desenha um outro plano com outras premissas e se prepara melhor. Uma das coisas importantes que nós percebemos é que quem tem o hábito de preparar o plano B, ele consegue reagir mais rapidamente nas crises, porque ele já tem um backup, ele já tem um plano secundário que diz o que eu faço quando acontecer tal coisa ou tal situação. Então, pelo menos o susto é menor e a gente consegue partir rapidamente para uma ação. Então, eu acho bastante recomendável que as empresas pratiquem esse plano de contingência ou plano B para situações inesperadas. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Concordo aí com o Yoshio em relação à definição do plano B. Em alguns casos vai ser mais importante, inclusive, que o plano A. E pensando na construção desses planos de contingência, mas uma visão mais estratégica, pensando na construção do planejamento estratégico para a nossa indústria, para o nosso modelo de negócio para os próximos anos. Quais critérios que você acha necessário levar para a construção desse modelo? O processo estratégico é um processo de evolução. Quando as empresas entram na prática do planejamento estratégico, obviamente, no primeiro ano, alguns parâmetros não estão ajustados, alguns fatos e algumas situações não são previstas, e isso vai se aprimorando com o tempo, né? Ou com a repetição desse processo. É muito importante ter um processo definido que vai se renovando anualmente e vai trazendo o aprendizado de um exercício para dentro da empresa e que vai atualizando, vai tornando o planejamento cada vez mais robusto. E essa discussão no planejamento estratégico também gera um autoconhecimento da própria organização, dos próprios gestores e administradores da empresa, e entender o seu próprio negócio e entender os parâmetros de mercado, tá? E que traz a cada dia um pouco mais de realismo. Uma coisa extremamente temerária é que você tenha administradores excessivamente otimistas, que fazem um plano com todos os fatores caminhando na direção mais conveniente possível, ou mais desejada possível. Então, esse é um risco muito importante, porque na medida em que você vai excessivamente para o lado otimista e deixa de ser um pouco mais conservador, você acaba perdendo o realismo desse planejamento. Então, eu acho muito importante que se incorporem os aprendizados e tratem de ser bastante realista. Isso faz com que a gente não sofra tanto nas crises, mas também não comemore tanto quando as coisas estão caminhando bem. A gente se torna assim talvez um administrador um pouco mais desconfiado. As coisas estão caminhando bem, o que vai dar errado agora? Não é? Ou as coisas não estão indo muito bem, mas o que vai acontecer agora que vai melhorar a minha situação? Então, eu acho que essa questão do realismo vem desse tipo de prática e ajuda bastante a gestão das empresas. Bom, certamente devemos ter esse planejamento real para uma visão mais assertiva dentro dos nossos planejamentos, e sabemos que não devemos tomar decisões quando estamos muito felizes e nem quando estamos muito tristes. Agora, trazendo esse ponto em relação à parte de gestão estratégica, muito se fala sobre inovação, sobre inovar dentro dos processos gerenciais ou até mesmo inovação para o cliente. Na sua visão, o que é inovação e como aplicar no momento atual? Eu acho que a inovação, ela é entendida, a mesma palavra é entendida de maneiras um pouco diferentes, dependendo da área de atuação. Por exemplo, algumas pessoas consideram inovação alguma coisa
uma ideia disruptiva, algo totalmente novo, algo revolucionário, alguma coisa que muda drasticamente algum setor de atividade ou algum processo ou alguma relação de produto com o cliente. E muitas vezes, quando a gente olha para essa questão da inovação no mercado, inovação é uma ideia aplicada sob forma de um serviço ou de um produto para o cliente. Então, se é alguma coisa que é nova para o cliente, ele é uma inovação, embora do ponto de vista de conhecimento tecnológico, ela possa não ser a última palavra do momento. Então, essa conversão é extremamente importante. E nós vivemos muito, quando nós do lado industrial, a indústria, o que ela faz é a transformação e a tradução da ideia sob forma de um produto, tá? Então, ela só faz inovação na medida que ela consegue gerar um produto, ou um serviço, ou uma atividade que chega ao seu cliente final, ok? Então, muitas vezes, quando a gente trata de inovação dentro do setor industrial e a inovação dentro do mercado, nós estamos falando puramente de uma ideia inovadora ou nós estamos falando de algo que é entregável para o cliente? Geralmente, nós tratamos daquilo que é entregável. Então, muitas vezes, as empresas que praticam a inovação, na verdade, são muito boas em converter ideias em algum benefício para o cliente sob forma de serviço ou de produto, tá? É claro, a inovação é extremamente importante, é um dos fatores de evolução da empresa, um dos fatores de crescimento. Então, é muito importante esse investimento em inovação. Mas precisa ser entendido que é inovação aquilo que chega ao cliente. Aquilo que desaparece como uma ideia brilhante ou algo que não foi executada ou que não é execuível, ela não é inovação. Inovação é aquilo que chega no mercado. Eu enxergo dessa maneira quando a gente fala da inovação na indústria. É claro que existe a inovação que não é produto ou que não é serviço. Existe a inovação que é o melhoramento dos seus processos internos, do ganho de produtividade, da facilitação da relação com o cliente, por exemplo. Hoje nós temos coisas que se tornaram muito burocráticas com o tempo, né? Então, essa relação é complicada pelo próprio processo que a empresa desenvolveu ao longo do tempo. E é necessário fazer uma revisão disso, que a inovação pode estar nesse lado. A inovação que faz com que a empresa tenha um retorno melhor, talvez ela não tenha muito a ver com o que se entrega para o cliente, mas com a forma de ter esse relacionamento com o cliente, que são os processos. Certo, imagino eu que dentro desses processos a gente tem que buscar essa inovação. Sabemos que nem sempre ela vai ser disruptiva, mas a gente tem que ter claro que precisamos estar buscando esse próximo passo para o nosso negócio. Mas, cara, como é que fica essa corrida em termos de pensar em melhorias dos produtos atuais, né, e evoluir o nosso negócio e inovar? Como fica essa prioridade no dia a dia das empresas e nas indústrias? Bom, a inovação, o exercício da inovação é uma obrigação que toda empresa tem, né? A empresa precisa buscar isso como um dos fatores de crescimento e de resposta aos anseios da sua clientela, dos seus parceiros, dos seus usuários. Então, a gente sempre tem que buscar algo que seja novo e que seja melhor para os clientes. É claro que nem sempre é disruptiva, tá? Mas, mesmo assim, esse é o caminho. Quando a gente avalia, analisa essa relação com o mercado sob forma de inovação, a gente olha sempre pelo lado do que a empresa e a sua organização entende como inovação, tá? É claro que é muito mais evidente essa inovação disruptiva, que é quase que um consenso universal, todo mundo enxerga aquilo como uma grande inovação e que
é perceptível, então aquilo tem um valor tremendo, é algo extraordinário, tá? Mas existem inovações que são um pouco menos vistosas, tá? Um pouco mais tímidas no sentido da percepção das pessoas. Mas a empresa que oferece a inovação, ela tem que entender o que é inovação para ela, tá? Não há uma empresa que vive somente de inovações disruptivas. Se a gente analisa grandes empresas, ela tem uma evolução ao lado da inovação, tá? Então, eu acho que a gente sempre tem que conciliar essas duas coisas. O que é novo e disruptivo tem um alto valor, mas o que é evolutivo e que vai acontecendo quase que de maneira desapercebida, também traz uma coisa que é o resultado final de todo esse processo. Quando nós falamos de evolução ou de inovação, nós estamos falando da forma que a empresa procura aumentar a sua capacidade competitiva. Então, é muito importante que os administradores, os empreendedores enxerguem que, na realidade, tudo que nós fazemos dentro da empresa é a busca de uma maior competitividade no mercado. Eu quero ser competitivo, eu quero dominar um setor, eu quero ter o melhor resultado, eu quero ter a maior capacidade de investimento em inovações e sempre andar na ponta. Mas o que nós sempre buscamos através de diversas atividades ou da conciliação de diversas atividades administrativas e produtivas da empresa é a busca da capacidade competitiva superior. E visando essa busca dessa competitividade superior, quais as ações que a gente tem que realizar daqui para frente e o que esperar desse novo momento, desse novo contexto que as nossas indústrias estão inseridas? Quais são os planos que a gente tem que pensar daqui para frente e o que esperar desse mercado que ainda tem muitas incertezas pela frente? Considerando no momento um planejamento, vamos considerar a hipótese de que nesse momento nós estamos pensando no que fazer em 2021, 2022 ou nos próximos 5 anos, né? E que a gente esteja numa mesa de debate tentando encontrar os elementos mais importantes desse plano ou da elaboração desse planejamento. E uma das coisas que bate imediatamente é o seguinte, aparentemente nós estamos no caminho da recuperação bastante rápida aqui no Brasil e a gente deve vencer essa situação de crise em algum tempo. Quanto tempo é uma das perguntas, mas se visualiza que o próximo ano, 2021, a situação já seja bem melhor do que foi 2020, sem esses sustos, etc. Mas um planejador com experiência e bastante abrangência sobre a situação colocaria uma pergunta de desconfiança nesse momento. O que pode dar errado? Tá? Se nós estamos vendo uma recuperação avançando a cada dia e aparentemente tudo vai caminhando bem, o próximo ano deve ser melhor e depois alguma solução do ponto de vista da pandemia vai surgir, no caso um tratamento, uma vacina, alguma coisa que proteja as pessoas e nós voltamos à atividade mais normal. Mais normal não significa exatamente a situação anterior. Então, a gente poderia estar planejando, pensando dessa maneira. Mas se a gente der uma olhada para o que vem acontecendo no mundo todo, nós estamos vendo na Europa, na Ásia, em vários outros lugares, o surgimento de uma segunda onda dessa crise de saúde. Tá? Nós estamos falando da segunda onda, terceira onda, e que esse surgimento da segunda onda é, por exemplo, bastante sintomática e parecida com um evento de 100 anos atrás da gripe espanhola, tá? Que a segunda onda foi muito mais forte do que a primeira. Mas mesmo considerando que não seja dessa forma, mas a abertura sofre interrupções nesses países por conta desse agravamento da doença. Então, não é um caminho em linha reta, não é só o crescimento, a gente pode ter um revés temporário ou algumas alterações desse tipo. Isso a gente tem que
tem que incorporar no planejamento, olhar isso com um pouco mais de cuidado. Tá? Por outro lado, a crise afetou, na realidade, a cadeia toda produtiva. Então, em muitos casos, nós estamos vendo oportunidade no mercado e se eu tivesse disponibilidade, se eu tivesse matéria-prima, recursos para produzir mais, eu teria melhores oportunidades no mercado, eu poderia crescer economicamente, né? Mas aí eu tenho os problemas em paralelo. Né? Eu tenho setores de matéria-prima que pararam, então eu não tenho disponibilidade, ou eu tenho a fonte da matéria-prima, a fonte original da matéria-prima localizada num país que está sendo mais afetado, ou que foi mais afetado do que nós fomos aqui, então isso me afeta a capacidade de resposta, de produção. Tá? Então, o reaquecimento, a recuperação pode ser uma oportunidade perdida na medida em que eu não tenho como aproveitar essa oportunidade e atender essa demanda. Então, esse também é um outro aspecto que a gente precisa considerar. E a gente tem a tendência de olhar tudo para o lado positivo, tudo dando certo, e vem o ponto dessa desconfiança. Quais são os fatores que poderiam não funcionar exatamente como estão funcionando hoje? Então, o que poderia haver de problema? A gente tem que olhar por esse lado. Então, eu estou trazendo, talvez, muito mais o lado da desconfiança, do negativo com relação ao planejamento, para não ser excessivamente otimista. Mas, do outro lado, nós temos oportunidades de crescimento, oportunidades de negócios que estão funcionando, e visualizar corretamente essa oportunidade é muito importante. Algumas coisas têm uma duração muito curta. Se a gente imagina o início dessa pandemia, uma coisa quase prosaica, nós não encontrávamos os equipamentos de proteção, ou mais simples, não tinha álcool gel. Tá? Passaram alguns meses, muita gente converteu a produção, começou a fazer álcool gel, começou a produzir mais, e hoje nós temos talvez um excesso, ou pelo menos nós temos um pleno abastecimento do mercado. Já deixou de ser oportunidade, que deve ter ajudado algumas empresas, hoje já não é mais uma oportunidade, então já é um passado. Então, a gente precisa olhar para a oportunidade que vem. Mas uma coisa é certa, a pandemia trouxe uma série de mudanças para as pessoas, e essas mudanças devem permanecer. Então, quando a gente olha, por exemplo, a forma de trabalho, sim, todos nós tivemos oportunidade de experimentar o trabalho remoto. Tá? Então, passamos a exercer a nossa atividade através do trabalho remoto, com home office e outras alternativas. Mas essa alternativa também, que parecia extremamente atraente no início, extremamente produtiva e interessante, uma vez que não tinha que sair de casa, não tinha que perder tempo em transporte, etc., parecia de todo muito atrativo. E hoje a gente já começa a perceber que talvez ela não seja o ideal, não funcione 100% do tempo para pessoas que têm uma família, têm crianças, têm cachorro, têm papagaio em casa, tem todo um contexto que dificulta essa vida, talvez não seja esse o caminho. Se a gente pega profissionais jovens, casais jovens, sem esse entorno ruidoso, talvez seja o ideal. Tá? Então, esse tipo de ajuste também vai sendo feito. Tá? E durante essa pandemia, esse ajuste foi uma oportunidade. A venda de equipamentos para fazer essa comunicação, desde dos roteadores até os equipamentos, computadores, mesas e cadeiras, o que seja, mas isso gera uma demanda, gera oportunidades. Então, a gente precisa olhar também da pandemia o que sobra. Né? O que entra na vida das pessoas permanece, o que muda também nas empresas. Claro, as empresas também, com um distanciamento, começam a rever a sua estrutura, a necessidade. Então, tudo isso vai trazendo novas informações, e a seleção daquilo que tem a ver com o meu negócio, em primeiro lugar, que sofreu mudanças, mas não permanece tão
dessa maneira para o futuro, que retorna mais ao que era antes, ou não. Tá? Então, essas são as questões que precisam ser divisadas e planejadas de forma adequada. Um dos fatores que afeta a indústria hoje, nesse exato momento, é a indisponibilidade de matéria-prima, ou a dificuldade de obtenção de matéria-prima, e o processo de negociação de preços das matérias-primas, porque muitas matérias-primas têm um preço estabelecido em dólar, numa moeda global, e a variação cambial afeta bastante a atividade aqui do mercado doméstico. Tá? É claro que a mesma commodity exportável, quando negociada no mercado doméstico, o fornecedor tende a buscar a oportunidade da equalização de preço, tá? Que muitas vezes não pode ser repassado para o mercado e alguém no meio do caminho vai acabar sofrendo com isso. Então, esses aspectos também fazem parte de uma equação um pouco mais ampla que a gente precisa olhar para o futuro. Bom, Yoshio, uma baita aula aí para toda a nossa comunidade, um profissional que tem grande relevância para o mercado, uma baita história, construiu aí grandes cases no segmento de indústrias e para a gente foi uma honra estar aí junto contigo dentro desse talk, dentro dessa conversa. E para você, fica o convite, compartilhe com seus amigos, interaja dentro da nossa comunidade, continue assistindo nossos encontros, nossos talks, que nosso objetivo aqui é poder ajudar vocês. Vou pedir aqui para colocarem os contatos do seu Yoshio, para que ele possa interagir com a galera da nossa comunidade. É um profissional que tem grande conhecimento desse mercado e, sem dúvida nenhuma, pode contribuir aí com diversas empresas. Bom, qualquer dúvida, a gente se permanece à disposição. Yoshio, as últimas palavras aí para a nossa comunidade, para poder interagir aí com o nosso público. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade desse bate-papo e certamente aqueles que tiverem interesse em entrar em contato por alguma dúvida ou alguma questão que queira aprofundar especificamente, estou à disposição de todos vocês, ok? Um grande abraço a todos. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.